Boa noite, igreja, graça e paz. A gente, quando vem aqui, se torna repetitivo, mas não tem jeito. Para nós, a minha vida, a vida do pastor, a minha nora está ali. Para a gente é sempre uma grande alegria estar aqui na igreja junto com os irmãos. Às vezes nos falta tempo, né? Mas sempre que tem uma oportunidade a gente vem congregar. E hoje, particularmente, eu fui muito ministrada nesse louvor. Eu estou impactada com o que eu vi hoje dentro da igreja. Irmãos e irmãos não têm noção de como isso movimenta o mundo espiritual. Eu só não fiquei em pé, pulei e fiz tudo que você pediu, porque eu não posso. Ou eu fico em pé para pregar, ou eu fico em pé no louvor. Semana que vem eu vou ficar. Você põe fogo aí, semana que vem ele vai pregar, eu posso ficar em pé na hora do louvor. Mas, irmãos, eu vou contar uma experiência rapidinho para os irmãos, vou resumir bastante. Eu tive um sonho outro dia, podem sentar. Eu tive um sonho outro dia, e nesse sonho eu tive uma guerra espiritual muito grande. E essa guerra foi vencida com louvor. No sonho eu encontrava o microfone, começava a cantar, e conforme eu cantava, os demônios se contorciam. E eu vencia a guerra no louvor. E a palavra de Deus nos mostra o tempo todo isso. A palavra não é sobre isso, mas é só para reafirmar aquilo que eu vi hoje aqui. Porque às vezes nós somos abençoados, as coisas acontecem, e às vezes a gente nem entende porquê, mas porque você estava na igreja, o louvor estava acontecendo, a ministração do Espírito Santo acontecendo, e de graça você foi abençoado. Amém, queridos? Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu sabia que ia ser essa reação. Não vou bater não, gente, fica tranquilo. Apocalipse 5, verso 9 e 10. Depois os irmãos podem voltar para o 1, tá? É que eu não vou ler o texto todo agora. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus ela é cheia de promessas. Nós temos promessas de Gênesis e Apocalipse. E apesar de a palavra Apocalipse sempre dar uma conotação ruim, a gente fala, nossa, foi um evento apocalíptico, né? A gente fala muito isso. Mas na verdade a palavra Apocalipse significa revelação. E o que está acontecendo aqui é revelação. E quando a gente chega lá no finalzinho do livro de Apocalipse, tem um spoiler, que é a vitória de Jesus sobre Satanás. É a vitória da igreja junto com Jesus. E é desse Jesus que nós estamos falando. Desse Jesus que derramou sangue pelas nossas vidas. Irmãos, quando nós falamos em sangue, nós temos vários episódios na Bíblia que falam sobre sangue, ou que mostram, ou que é a sombra desse sacrifício de Jesus lá no Novo Testamento. A gente começa lá em Gênesis, no momento que Adão e Eva pecam. É necessário que um animal seja morto, para que eles pudessem cobrir a nudez deles. Então aquele animal morto ali já era uma sombra, já era um simbolismo que lá na frente alguém seria morto para cobrir essa nudez, para cobrir este pecado, para resgatar desse momento complicado. E aí a gente continua, a gente vai ver lá na Páscoa. A Páscoa é muito conhecida, nós cantamos aqui um louvor que falava sobre isso, do sangue. E é muito interessante o que acontece na Páscoa, que quando nós pegamos toda a história dos hebreus ali, de todas as pragas, a gente vê o quanto que Deus falava que dentro do arraial dos hebreus, aonde os hebreus estavam, eles eram preservados da praga. Enquanto o Egito todo estava penando, estava sofrendo, o povo hebreu estava sendo preservado. Mas por que, irmãos, que o povo hebreu estava sendo preservado? Porque era um povo escolhido. Porque era um povo que tinha decidido clamar a Deus e pedir socorro a Ele. Porque nós precisamos ter esse posicionamento. O povo clamou.
Quando o Senhor chama Moisés, ele fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés estava longe, mas o Senhor diz para ele: eu ouvi o clamor do meu povo. E o Senhor começa a operar naquele lugar. E a última praga, eu não sei se os irmãos conhecem, que é a praga dos primogênitos. Há uma praga anterior, que é a praga das trevas. E, queridos, nós estamos vivendo um momento de trevas densas neste mundo. E nós somos a diferença. Aquele que é separado por Cristo, aquele que é santo, aquele que é resgatado por esse sangue que nos deu salvação, nós somos diferentes. Nós temos que ser uma luz no meio dessas trevas densas. Mas o Senhor dá uma ordem: mata um cordeiro, mais uma vez um animal é morto. Passa o sangue na verga das portas. O anjo da morte vai passar. Aonde tiver sangue, o anjo passa por cima. Mas se não tiver sangue, vai morrer o primogênito. Irmãos, isso é pacto. Isso é decisão. E se os irmãos forem procurar historicamente, o que eles fizeram não era uma coisa simples. Porque o cordeiro lá também era um Deus. Então matar um cordeiro era um sacrilégio. Mas eles creram na palavra. Eles creram na campanha. Eles creram na promessa, naquilo que Deus tinha falado que faria na vida deles. Tem que ter fé, irmãos. Porque muitas vezes nós glorificamos pelo que nós estamos vendo agora. Mas nós temos que glorificar pelos olhos da fé, por aquilo que está lá na frente e nós não estamos vendo ainda. Porque nós cremos no Deus que nós servimos. Se nós não crermos, nós não vamos cumprir a palavra dele sobre a nossa vida. O povo cumpriu. O povo hebreu foi preservado. Enquanto no Egito havia um choro, no povo hebreu havia júbilo. Eles ceiavam, eles se alegravam, eles estavam preparados para a caminhada. Porque eles cumpriram a palavra do Senhor. A diaconisa falou em permanecer. Mas o que eu mais gostei foi quando você falou assim: a palavra do Senhor para você e para mim. Porque a palavra do Senhor é assim, irmãos. Ela ministra e ela ministra aqui. E é para a gente permanecer. Eu estou falando isso para os irmãos, eu estou falando para mim também. A gente só permanece quando nós temos fé e nós cremos na palavra e na promessa do Senhor. Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Quando Pedro foi preso, eu escutei um rapaz pregou isso uma vez lá na igreja e me chamou muita atenção. A igreja orava por Pedro. Todo mundo orando: Senhor, liberta o Pedro. Aí tira o Pedro da prisão. E quando Pedro chega na casa, o povo fica espantado. E vira para a menina e fala: não, mas ele está preso. Ué, gente. A igreja orava para que Pedro fosse solto. E quando Pedro é solto, você não acredita que Pedro foi solto? Que fé é essa? Não. Está vendo alguma coisa? Ele está preso. Não, ele não está preso, ele está solto. Então a nossa oração tem que ser uma oração de fé, de alguém que crê naquilo que está orando, naquilo que está fazendo. Esses momentos nossos na igreja tem que ser momentos de fé, de crer que o Senhor está aqui, que o Senhor está operando, que o Senhor está operando na tua família, na tua casa, na tua família. Nós precisamos viver isso. O povo viveu e o povo foi salvo. E aí tem o fio de escarlata, que eu não vou pregar, porque o pastor já pregou. Gostaria muito de ter vindo assistir. Mas tinha um compromisso lá na minha igreja, eu preguei lá na minha igreja nesse dia, no domingo. E que é uma experiência maravilhosa, porque é uma mulher que não era hebreia e ela está na genealogia de Jesus. É uma mulher que ela creu por aquilo que ela ouviu falar. Irmãos, hoje nós cremos pelo que nós vemos. Hoje nós vivenciamos, os sinais de Deus nos acompanham. O pastor falou, eu ia falar sobre isso, a pastora falou também, mas aqui o sinal de Deus diante de vocês. O sacerdote daqui é o sinal de Deus na vida de vocês. Ela nem tinha visto nada, ela só tinha ouvido, mas ela creu. E ela sabia que aquilo era a única esperança que lhe restava para que a família dela fosse resgatada. E a gente vai ver em todo o Velho Testamento cerimoniais, rituais, aonde o sangue era necessário para perdão do pecado. O problema é que o sangue resolveu o problema agora, mas amanhã tinha que ter outro sacrifício. E aí há um momento onde isso se encerra, que é quando Jesus nasce, ou melhor, quando ele ressuscita. Porque João Batista, quando ele avista Jesus, ele aponta para ele e ele diz algo, irmãos, que tem que queimar dentro de nós. Ele diz: eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O nosso maior problema ele já resolveu. O nosso pecado, a nossa condenação, o nosso Jesus já resolveu isso. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é acrescentado é graça, favor imerecido. Mas o mais difícil, aquilo que eu não tinha condição de fazer, aquilo que você não tinha condição de fazer, o Cordeiro de Deus fez. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas lutas, os nossos lutos, as nossas doenças. Ele levou. E é esse Cordeiro que nós lemos aqui em Apocalipse. E aí eu chego em Apocalipse. João tem uma visão. João era discípulo de Jesus. João tinha autoestima muito elevada. Em todo o Evangelho ele diz que ele era o discípulo mais amado. Irmãos, se nós entendermos isso, quanto o Senhor nos amou, a gente vai ouvir as batidas do coração de Jesus como João. Porque João tinha intimidade. Pastora Magali, vem aqui. Pastora Magali é uma amiga de uma vida até que não dá para contar. Eu tenho intimidade para fazer isso. É só com quem a gente tem intimidade. Glória a Deus, Senhor. Se você não tem intimidade com Jesus, você não ouve, você não recosta, você não descansa nele. Tem que ter intimidade. João tinha intimidade. E João ali na ceia, nos últimos momentos de Jesus na terra, João estava ali, ao lado de Jesus. João foi o único discípulo que foi até a cruz. Ele viu Jesus moído. Porque às vezes a gente acha que está ruim, igual eu falei aqui com a ministra de louvor. Eu não consigo ficar em pé o tempo todo. Não estou ruim não, gente. Ruim ficou Jesus, que transpirou sangue, que passou, que foi chicoteado, que passou pelas piores coisas que é difícil até de nós imaginarmos. Quando passa em filme aí, a gente até corre essa parte que não aguenta ver. Pois é, esse foi Jesus, o Filho de Deus, que não precisava passar por isso. Mas o amor dele por nós foi tão grande que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E esse Jesus que João conheceu, ele conheceu um João moído, um João crucificado, um João machucado do ministério. Depois, João conhece um Jesus ressuscitado. Era o mesmo Jesus, o mesmo corpo, mas ressuscitado. Fazia coisas que o corpo natural não faz. Ele conhece o Jesus ressuscitado. Ele vai até a tumba e ele identifica que Jesus tinha ressuscitado. Ele passa dias com Jesus ressuscitado. Ele vê Jesus retornando à eternidade. Mas em Apocalipse, irmãos, quando a gente vai lá no capítulo 1, a visão de João não é mais essa. A palavra de João diz, no capítulo 1, verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às igrejas. 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E ele começa a descrever esta pessoa que ele viu. Cabeça com cabelos brancos, como a branca lã, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao latão reluzente. Não era o mesmo Jesus. Não era o Jesus sofrido, o Jesus moído, o Jesus que ele viu, um Jesus glorificado. Irmãos, João estava numa situação muito difícil. Porque naquele tempo a igreja estava sendo muito perseguida. Todos os outros discípulos tinham sido martirizados, só tinha sobrado João. Ele foi jogado lá para ser esquecido e morto naquele lugar. João não tinha saída. Ele estava numa ilha. Mas sabe o que acontece quando não tem porta para a gente abrir? Deus abre uma porta no céu para as nossas vidas. Que foi o que Jesus fez. Abriu uma porta no céu. João, vem aqui. Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer.
A igreja não está sozinha. Parece que está tudo acabado, mas não está não, meus irmãos, porque tem uma promessa para as nossas vidas. Tinha uma promessa para a igreja. As coisas pareciam que estavam acabadas, mas não estavam. Porque Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. E no capítulo 5, que é o texto que eu li para os irmãos, é o momento ainda dessa visão de João, que João viveu coisas grandiosas. E é um momento onde ele vê um livro. E nesse livro tinha 7 selos. E aí tem uma pergunta no céu: quem é digno de abrir o livro? E a resposta é o seguinte: não tem ninguém digno. Nem no céu, nem na terra, nem no inferno, não tem ninguém digno. A palavra de Deus diz, lá no verso, esse é o verso 3, quem é digno. No verso 4, a palavra de Deus diz assim: e eu, João, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Os irmãos têm ideia de como estavam as emoções de João? João estava preso num lugar. Ele precisava dar uma palavra de esperança para a igreja. Gente, olha só, alguns irmãos morreram, os discípulos morreram, mas o reino não está perdido. O Senhor ainda está à frente de todas as coisas. E nesse momento, ele já tinha tido essa experiência do Jesus glorificado. Não tem ninguém para abrir o livro. E o livro, irmão, o testamento, só pode abrir o herdeiro. É só o herdeiro que abre. E ele ficou muito preocupado, porque ele sabia que aquele livro tinha informações preciosas para a igreja. E ele chora, e ele se angustia. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas a gente se sente num lugar aonde João estava? O pastor falou também que às vezes a gente desanima no meio do caminho. Você vem, o culto é uma bênção, depois o culto é mais ou menos uma bênção. E aí você vai desanimando, você vê a glória de Deus, você sente a glória de Deus, e aí aquilo apaga. E João estava nesse momento numa visão espiritual, mas as coisas à sua volta estavam tomando tanto a sua mente que por um momento ele esqueceu desse Jesus glorificado. E ele chora. E a palavra do ancião para ele é o seguinte: e disse-lhe um dos anciãos: não chores. Querido, a palavra de Deus para as nossas vidas, hoje e todos os dias, porque a Bíblia tem 365 não temas, eu acho que é isso, 365 não temas. A palavra de Deus para as nossas vidas é: não chores. Ah, mas está difícil. Não chores. Ah, mas eu tenho um diagnóstico. Não chores. Porque às vezes a gente acha que diagnóstico é só de médico, né? Não. Às vezes tem um diagnóstico ruim dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Não chores. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor falou ali com João. Não chores, permaneça, acalma teu coração, confia. E ele continua. Sabe por que você não vai chorar? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, ele está aqui. O leão da tribo de Judá, o nosso Jesus está aqui. Ele é digno de abrir o livro. Ele tem todo o poder. É esse Jesus. Irmãos, muita gente tem medo dos 7 selos. Mas os 7 selos são juízo para o ímpio. Mas é o triunfo da igreja. E João sabia disso. Nós que somos santos, separados por Deus, nós que decidimos caminhar com Ele, nós não tememos as profecias, nós glorificamos a Deus as profecias. Porque a cada momento que esse selo é aberto, mais próximo do Cordeiro nós ficamos. E João entendia isso. Verso 6. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos um cordeiro que havia sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Todo poder, toda onisciência está sobre ele. Tem coisas, irmãos, que nós não falamos para os nossos pastores.
Tem coisas que nós não falamos para os nossos familiares. Mas o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele sabe o que tem dentro de você. Ele sabe a hora que você diz, ai. E você não disse o que é, ele sabe o que é. Na hora que estava tendo os louvores aqui, irmãos, as frases, elas vão entrando na nossa mente, Deus vai falando conosco, porque isso é o Espírito Santo ministrando no nosso meio. Ele sabe o que você precisa e Ele vai te dar a vitória no tempo dele, porque Ele sabe quando é melhor também para receber a vitória. E é isso que João está entendendo lá. Não importa o que eu estou passando neste lugar, não importa o que a igreja está vivendo nesse momento de perseguição, o que importa é que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma promessa que tem sido cumprida a cada dia no nosso meio. E ele vê esse cordeiro. E o cordeiro vem e toma o livro, e segura o livro. E o 8 que eu li com os irmãos. E havendo tomado o livro, eles se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas. No céu tem louvor, irmãos. Eu já fui de uma igreja. Eu e o pastor, a gente tomou conta de muitas igrejas ao longo da vida. Mas já teve uma igreja que nós estivemos, que às vezes o obreiro ficava na porta e ele não cantava. Não, porque o obreiro tem que tomar conta da porta, é verdade. E aí você, eu não sei se foi você que perguntou, alguém perguntou para ele, mas por que você não canta? Eu não gosto de cantar, não. Vai fazer o que no céu? Você imagina, a pessoa chegar no céu, diante de Jesus. Qual essas coisas? Não vai, fica por aí. Aqui a palavra de Deus fala que tem harpa, é louvor, é alegria. Não é esse céu que os outros tentam mostrar por aí, não. Não, o céu é um lugar de alegria. É um lugar para você pular, porque lá você não tem choro, não tem tristeza, não tem doença, não tem luta, não tem luto. É lugar de alegria. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou preparar-vos morada. A nossa morada está sendo preparada, irmãos. O céu é bênção para o santo. E tinha louvor. E salvas de ouro cheias de incenso. Cálices cheios de incenso. Que são as orações dos santos. As nossas orações chegam no altar de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus não nos responde. Mas o silêncio de Deus também é resposta. Irmãos, nem sempre a nossa oração é uma oração sábia. Ah, mas como é que eu aprendo a orar? Tem curso de oração? Não sei se tem. Mas a nossa oração, ela tem que estar dentro daquilo que a palavra diz. Ah, Senhor, eu quero saúde para a minha vida. Eu peço a Deus saúde, eu peço restituição. Aqui onde eu tenho que botar prótese, para o Senhor restituir. Mas se o Senhor não restituir, eu vou glorificar Ele, porque Ele me deu mecanismos de colocar prótese. Mas se o Senhor me restituir, ou se eu colocar prótese, não importa. Eu vou chegar no culto aqui, top. E eu vou fazer o que com esse corpo novo que o Senhor me deu? Eu vou usar para o reino dele? Ou, não, eu já trabalhei bastante para a igreja, agora não vou usar mais para o reino, não. Então não preciso orar. Aí a gente pede objetos novos, a gente quer coisas novas. Aquilo que Deus te dá, você vai usar para o reino dele? Se você não vai usar para o reino, o Senhor não vai te dar. Porque isso vai te afastar da presença dele. Então ore a Deus e peça. Peça ao Pai, é o seu papai. Mas peça algo que a hora que você receber, você vai compartilhar com os seus irmãos. Isso vai ser uma bênção para toda a igreja. Irmãos, cada vitória que nós temos ouvido da vida do pastor é compartilhado com nós. Todos nós somos edificados. A nossa fé, ela é aumentada porque nós vemos Deus operando na vida dele. Tudo que Deus tem dado a ele, ele tem compartilhado aqui, ele tem usado para o reino. É por isso que o pastor tem sido sustentado em nome de Jesus. E só quem acompanha essa história é a pastora também, porque é uma mulher de fibra. Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Porque a gente vê claramente que todas as vitórias, elas são para o reino de Deus. E o Senhor continua dando vitória para a vida de vocês. E as orações chegavam. E o 9, e cantavam um novo cântico. Tem louvor. E o louvor dizia assim:
digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens. Que tipo de homens? Eu vou terminar. Mas quantas vezes disseram para você que você não merecia? Ou que você não era capaz? Quem você pensa que é? Eu sou resgatada pela morte de Jesus na cruz pela minha vida. Eu sou filha do leão da tribo de Judá. Essa sou eu. Eu sou essa aqui, ó, que foi resgatado de toda a tribo, língua e povo e nação. O Senhor nos ama, o Senhor quer a todos. Você só não tem se você não quiser. A promessa daqui é para todos. Não tem acepção de pessoas, irmãos. Não tem alto, não tem baixo, não tem cor, não tem tamanho, não tem largura, não importa. É para todos. Todos o quê? Que receberam o Cordeiro como seu único e suficiente Salvador. E o louvor continua. O nosso Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes. O único episódio na Bíblia de rei e sacerdote é Melquisedeque. Não vou contar a história para os irmãos pesquisar. Os irmãos estudam um pouquinho. É o único episódio. E o Senhor nos transforma em reis e sacerdotes. Agora pare e pensa, escaneia a sua vida. Eu não vou escanear não, vou escanear a minha, vocês escaneiam de vocês. Vocês acham que nós merecemos isso? Merecemos o título de reis? O que nós fizemos para sermos chamados de reis? Nada. O que nós fizemos para sermos sacerdotes? Nada. Sabe por que sacerdote, irmãos? Sacerdote é aquele que serve ao reino. Sacerdote é aquele que a vida dele, o prazer dele é estar na casa do Senhor. Davi era rei, ele era servido. E ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não disse alegrei-me quando eu estava sentado no trono e trouxeram lá um suco para mim e trouxeram uma comida para mim. A alegria de Davi era estar na casa do Pai. Isso é ser sacerdote. O seu prazer é cumprir o propósito de Deus na tua vida. Ah, mas eu não dou conta. Coloca os pés dele, que ele vai te ajudar a dar conta. Para alguma coisa nós somos chamados, irmãos. Faça a sua parte. Honre isso que o Senhor te deu, sacerdote. Rei. O rei, ele tem poder. Ele tem poderio. Ele determina coisas. O que você tem determinado sobre a tua vida? O que você tem determinado sobre a tua família? O que você está fazendo com o reinado que o Senhor tem te dado? Nós somos filhos do rei. E nós não podemos abrir mão disso. Irmãos, se nós continuarmos aqui, nós vamos ver mais 2 louvores. E nesses louvores, eles enaltecem ao Senhor. No 12 diz assim, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graças, aleluia. Só Ele é digno. Ele é digno de todas as coisas. E as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra, no mar, todas as criaturas, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E sabe o que eles disseram lá no céu? Amém. Amém, Senhor, nós recebemos as suas promessas. Amém. Porque nós temos naquilo que nós temos vivido. E eles prostraram e adoraram. Irmãos, eu vou terminar com o texto de João. Já está passando o horário. João 20, se eu não me engano. Isso. João 20, verso 16. Não sei se eu já falei isso, como eu falei, a gente vai ficando repetitivo, né? Esse momento é o momento específico da ressurreição de Jesus. Maria de Magdala, Maria Madalena, ela vai até o sepulcro.
E era uma mulher que teve a vida totalmente transformada. Porque a gente acha que grandes milagres, irmãos, é cura. Cura é uma bênção. Eu quero ser curada. Glória a Deus por isso. Mas o maior milagre é a transformação que Deus faz dentro de nós. Que nos permite glorificar, que nos permite louvar, que nos permite dar testemunho dele em qualquer momento da vida. Esse é o maior milagre. E essa mulher viveu isso. Transformação de vida. Ela não era mais aquela mulher que apontava um dedo para ela lá fora. Ela era uma mulher que seguia Jesus. E quando Jesus morre, ela vai lá. Afinal de contas, ela sentia falta do mestre dela. E aqui tem um diálogo pequenininho, mas é o diálogo de Jesus com as nossas vidas. Ela chega, ela confunde ele, mas tem um momento no verso 16 que ele disse assim: disse-lhe Jesus, Maria. Como é que é seu nome, querido? Você lembra do dia que Jesus te chamou pelo nome? Eu lembro do dia que Jesus me chamou, Andréia. Vem aqui. Eu tenho uma obra para você realizar. O Senhor está chamando o teu nome hoje. Você reconhece essa voz que está te chamando hoje? Porque enquanto ele não diz o nome dela, ela não sabia quem era. Mas na hora que ele disse Maria, ela virou para ele e falou: Rabone, meu mestre, meu Messias, aquele que me resgatou, que cuidou da minha vida, que mudou a minha vida. É isso que essa mulher diz. Irmãos, quando nós ouvimos o chamado dele, a nossa reação não pode ser menor que a de Maria. Meu mestre, meu Jesus maravilhoso. E aí ele diz a promessa, porque ela segura ele: não, meu mestre, meu Senhor. E ele diz para ela: não me detém, porque eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. E eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus. Aleluia! A morte e a ressurreição de Jesus, o sangue de Jesus derramado pelas nossas vidas, nos tornou co-herdeiros com Ele. Aleluia! Agora, o Deus de Jesus é o nosso Deus. O Pai de Jesus é o nosso Pai. Eu não sei se você tem pai, eu não tenho mais, meu pai está na eternidade. E eu não sei como foi o seu relacionamento ou como é o seu relacionamento. Mas um pai no céu você tem. E esse pai está vivo. Porque Jesus, irmãos, ele foi um leão que foi ao Calvário como cordeiro. Morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Está ao trono de Deus, está olhando, intercedendo, recebendo as nossas orações. E é para esse Jesus que nós rendemos graça. E é para esse Pai, para esse Deus maravilhoso que mandou o Filho dele, é que nós colocamos as nossas vidas. Então, queridos, não abram mão das bênçãos de Deus. Não abra mão, não joga fora não. Pega, segura e fala: é meu. É meu, eu sou filha. A bênção é minha. A herança é minha. E pastor, eu aguardo no final da campanha grandes experiências contadas por toda essa igreja. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Que vocês alcancem os seus objetivos. Que aquilo que queima no coração de vocês seja colocado no altar de Jesus e vocês possam receber respostas. Amém. Obrigada, agradeço a oportunidade.